Bem, irmãos, nós vamos ler então Daniel capítulo 4. Inicialmente nós vamos ler apenas os versos de 1 a 3. O texto ele é bastante longo, então à medida que nós formos estudando, nós vamos então lendo algumas partes desse capítulo, mas inicialmente versos de 1 a 3, que diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Vamos orar mais uma vez. Bom Deus, estamos aqui reunidos em torno da Tua Palavra e nosso desejo, Senhor, é aprender, receber de Ti mesmo, do Teu Espírito, o ensino, a instrução, a edificação para as nossas vidas. Pedimos a Tua bênção para este estudo, que o Teu nome seja honrado, a Deus, através desse momento de conhecimento que nós temos agora, a oportunidade de adquirir na leitura e meditação da Tua Palavra. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Bem, irmãos, capítulo 4 de Daniel, nós temos estudado então nas quartas-feiras o livro do profeta Daniel. Por que será que as pessoas por quem nós oramos não se convertem? Por que será que a igreja anuncia o Evangelho com dedicação e muitas vezes nós não conseguimos ver crescimento? Essas perguntas e muitas outras, muitas vezes tendem a nos deixar desanimados e começar a acreditar que talvez nem adianta tanto orar, nem adianta tanto insistir na pregação do Evangelho, porque afinal de contas a gente não consegue ver os frutos desse trabalho. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Palavra de Deus e quando nós conhecemos o Deus da graça, nós somos então lembrados que a salvação não é uma obra humana, ela não depende de nós, não depende da igreja, mas ela é uma obra que procede de Deus. Conforme diz aquele hino que nós costumamos cantar, a salvação dos perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Deus tem prazer, tem alegria em prover a salvação dos homens, e por isso é somente pela sua graça que os homens são alcançados ao conhecimento da verdade. Daniel capítulo 4 é um capítulo que nos apresenta logo no início uma expressão que destaca, que coloca diante dos nossos olhos exatamente essa ideia da graça de Deus, porque o próprio Nabucodonosor aqui faz uma declaração dizendo: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito. Sinais e maravilhas. Essa é a chave para nós entendermos a mensagem do capítulo 4 do livro de Daniel. Sinais e maravilhas são uma expressão que significa literalmente um grande milagre, algo grandemente maravilhoso, algo com efeitos maravilhosos. Isso são sinais e maravilhas, e é sobre isso que trata então esse texto. Nós temos aqui diante de nós um extraordinário testemunho do rei Nabucodonosor sobre o maior milagre que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Daniel 4 é o último capítulo desse grupo inicial do livro, né? A gente tem o livro de Daniel, ele
predominantemente é dividido em duas partes. A primeira metade, do capítulo 1 ao 6, é narrativa histórica, né? E do capítulo 7 em diante nós temos mais profecia. Mas a primeira parte de Daniel é justamente do capítulo 1 ao capítulo 4, né? Estes 4 primeiros capítulos, eles exatamente descrevem como que Deus e os seus, como que Daniel e os seus amigos, né, foram instrumentos usados por Deus para mostrar ao rei Nabucodonosor que há um Deus verdadeiro, né? Os capítulos de 1 a 4 do livro de Daniel, eles formam então uma unidade, e o capítulo 4 é como se fosse a conclusão dessa unidade. Então nós vamos fazer agora, primeiramente, uma revisão do que é que aconteceu até aqui, do capítulo 1 até esse capítulo 4, né? Para nós então percebermos como que esse capítulo 4, ele é uma conclusão desse primeiro grupo, ou desse primeiro bloco, digamos assim, do livro do profeta Daniel. O capítulo 1, ele mostra como que o rei da Babilônia tomou, né, o reino de Judá, e ele levou para o reino de Judá alguns dos filhos de Israel para servirem no palácio. Nabucodonosor então ali estabeleceu uma política de reeducação daqueles jovens na cultura dos caldeus, e nesse programa de reeducação, o texto nos diz que Daniel e os seus amigos resolveram firmemente não se contaminarem com o alimento e a bebida oferecidos pelo rei, e pela sua fidelidade a Deus eles foram então honrados. Nos versos 19 e 20 do capítulo 1, nós vemos que o rei da Babilônia reconheceu a grande sabedoria de Daniel e de seus amigos. Daniel 1, 19 e 20. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então nós temos aqui 4 jovens, muito jovens, praticamente adolescentes, ali na faixa de 15 anos talvez, né? E que se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os conselheiros que o rei possuía. E essa sabedoria, evidentemente, era decorrente do fato de que eles eram jovens tementes a Deus, que conheciam a Deus, e o rei reconheceu a grande sabedoria que havia nos servos de Deus, reconheceu como eles de fato se destacavam. No capítulo 2, nós vimos que o rei Nabucodonosor teve um sonho, né? E esse sonho deixou ele extremamente perturbado, e então ele chamou lá os seus conselheiros, os seus magos, encantadores, para declarar o sonho e também a interpretação, mas obviamente que eles não conseguiram. Eles tentaram ali, né, envolver o rei numa conversa para ver se o rei contava o sonho, para eles poderem apresentar uma interpretação, mas o rei insistiu: não, vocês têm que me dizer o sonho e a interpretação, porque se isso não acontecer, eu baixo um decreto de que todos os magos, todos os sábios da Babilônia serão executados, né? Então ele decretou o extermínio de todos aqueles que faziam parte dessa categoria de sábios, e Daniel e os seus amigos estavam entre eles, né? Mas Daniel, com sabedoria vinda de Deus, ele se apresentou ao rei, e ele então pediu para o rei dar um tempo, né? Designar um tempo para que ele pudesse então revelar o sonho e interpretar o sonho do rei da Babilônia. E depois de orar então com seus companheiros, Daniel recebeu de Deus a interpretação, né? Ele, numa visão também, né? Num sonho, ele recebeu de Deus a revelação do sonho e a interpretação do sonho. E aí ele voltou lá para o rei, declarou o sonho, a interpretação, e aí em Daniel 2,47 nós temos a reação do rei, né? Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios,
pois pudeste revelar este mistério. Ou seja, o rei reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro e onisciente. No capítulo 3, nós vimos que o rei então mandou produzir, mandou construir ali uma imagem de ouro. E aí ele estabeleceu um culto àquela imagem, um culto idólatra, evidentemente, e baixou então um decreto estabelecendo que quem não adorasse, quem não se curvasse àquela estátua, aquela imagem de ouro, também seria condenado à pena de morte na fogueira, em um local ali apropriado. No final do capítulo 2, conforme nós já vimos anteriormente, parece que Nabucodonosor ficou modificado no seu entendimento a respeito de Deus, porque ele disse: olha, de fato, o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Mas conforme nós comentamos, essa aparente expressão de temor diante de Deus não passou de uma empolgação. Ele ficou empolgado porque ele percebeu que de fato Daniel revelou o sonho e interpretou o sonho. Aquilo deixou ele bastante impressionado, mas não mudou o coração dele, não houve transformação no coração dele. Por isso que ele então no capítulo 3 aparece aí estabelecendo esse culto a essa imagem. Evidentemente que em obediência a Deus, que na sua lei ordena que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Os amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, desobedeceram aquele decreto do rei e eles não se curvaram diante da imagem de ouro. A consequência, depois nós vimos lá que o rei ainda tentou ali convencer eles a mudarem de postura, olha, se vocês se prostrarem e adorarem, está tudo bem, mas se não, vocês vão ter que ser lançados na fornalha de fogo ardente. E aí eles disseram: olha, fica sabendo, rei, quanto a isso não precisamos falar nada, se Deus quiser Ele nos livra, se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem. Então, diante da recusa de Ananias, Azarias e Misael, eles foram lançados então na fornalha de fogo ardente. E é interessante, como nós vimos semana passada, que o rei, ele pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí no final do capítulo ele mesmo responde essa pergunta, em Daniel 3:28, ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. E aí no final do verso 29 ele diz: porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, novamente nós temos aqui uma expressão do rei reconhecendo que o Deus de Daniel não apenas é o único Deus, mas que é o Deus que dá livramento, Bom, no final do capítulo 2, então, Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. No final do capítulo 3, ele reconheceu que não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Daniel. Portanto, nós percebemos que Deus, de certa forma, ele estava batendo, digamos assim, na porta do coração de Nabucodonosor. Ele estava criando formas para demonstrar a Nabucodonosor que de fato há somente um Deus, através do sonho, interpretado por Daniel, e através do milagre do livramento de Ananias, Azarias e Misael da fornalha de fogo. Então, nesses 3 momentos, no primeiro capítulo, ele vê que realmente aqueles jovens eram sábios fora de medida, então havia algo de especial neles. No segundo capítulo, ele reconhece, pela revelação do sonho, que o Deus de Daniel de fato era Deus dos deuses. E no terceiro aqui, o livramento dos 3 jovens. Nesses 3 momentos, o rei reconheceu que há um Deus maior do que os deuses da Babilônia. Só que em nenhum momento ele
respondeu de forma pessoal a isso. Ele reconheceu, ele declarou, mas pessoalmente ele não disse: olha, eu realmente me submeto a esse Deus de Daniel, né? Ele não se submeteu àquela verdade, embora ele declarasse e reconhecesse que o Deus de Daniel e dos jovens Ananias, Azarias e Misael era o Deus verdadeiro. O que acontecia com o rei, né, era o mesmo que acontece ainda hoje com muitas pessoas, né? Interessante, porque há muitas pessoas que acreditam em Deus, que se admiram com as obras de Deus, possuem até um sentimento religioso, né? Há pessoas que têm simpatia pela igreja, né? Querem conhecer coisas a respeito do Evangelho, da Bíblia, mas não conseguem assumir um compromisso pessoal. Olha, eu admiro a igreja, admiro o Evangelho, admiro, né, a prática religiosa dos crentes, mas a pessoa não consegue assumir isso pessoalmente para a vida dela, né? E até agora nós temos então considerado aqui o rei Nabucodonosor antes dos eventos do capítulo 4, né? E agora nós vamos propriamente entrar no capítulo 4, considerar a condição aqui do rei depois do capítulo 4. Então o capítulo 4 ele é decisivo aqui na história do rei Nabucodonosor, porque os eventos registrados aqui nesse capítulo, né, eles determinam de fato uma postura que muda da parte do rei. Nos versos de 1 a 3 nós temos então aí de início uma saudação e uma apresentação do objetivo desse relato, né? Ele diz aí: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então a gente já percebe logo de início aqui que há algo de novo nas palavras do rei Nabucodonosor. Há uma atitude aqui de humildade e de profunda reverência diante de Deus. Ele chama Deus de o Altíssimo, né? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo. Antes ele reconhecia que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, mas não se curvava a esse Deus, né? Ele mantinha a sua postura de rei. Eu é que sou rei, eu sou dono de um império. O Deus de Daniel é verdadeiro, mas eu sou soberano no meu reino, eu é que mando aqui, né? Agora então, depois desses eventos do capítulo 4, nós percebemos então uma mudança, uma atitude de adoração a Deus. E a adoração a Deus, ela é o quê? É uma resposta à graça de Deus. O homem somente adora sinceramente a Deus em razão da graça que age no coração do ser humano, porque a graça faz com que nós respondamos a Deus em adoração, né? Agora veja o que diz aí os versos 34 e 35 do capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. Eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então aqui nós temos o testemunho do rei. Então o começo do capítulo ele faz uma doxologia, ele expressa a adoração a Deus. E no fim do capítulo ele dá o seu testemunho pessoal. Então entre o começo do capítulo e o fim nós temos a história propriamente. Então ele glorifica a Deus no começo, narra a história e depois ele dá o seu testemunho pessoal, né? Ele então levanta os olhos para o céu, o que indica que finalmente ele reconhece que ele está abaixo, né? Olhar para o céu é uma atitude de dizer: olha, tem alguém acima de mim, existe um Deus que está acima de todos, né? Reconhece que ele é também onipotente, onisciente, digno de todo louvor. Então Nabucodonosor ele reconhece a soberania de Deus. Ele diz: não há quem lhe possa deter, nem lhe dizer: que fazes?
E por fim, no verso 37, ele faz aqui uma declaração pessoal de fé. Ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então ele dá aqui uma declaração pessoal da sua confissão de fé, né? E o capítulo então termina com o rei adorando a Deus, prostrando e reconhecendo que Deus é justo e verdadeiro. O ponto importante aqui é que o rei então, tudo indica que ele é de fato agora um homem transformado, e a razão dessa transformação está nos eventos que aconteceram aqui no capítulo 4. Então nós vamos olhar agora para o que aconteceu aqui no capítulo 4 de Daniel, né? E com esse entendimento então, Nabucodonosor, que era uma pessoa, então dá um testemunho de transformação da sua vida, atesta que ele se tornou um novo homem, porque Deus fez isso. Deus, transformou o coração daquele rei soberbo, arrogante, né? Então, nos versos 4 e 5, nós lemos que estava tudo tranquilo com Nabucodonosor, né? Ele estava feliz no seu palácio, e então Deus deu a ele um outro sonho que novamente deixou ele perturbado, né? Verso 4: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E aí ele vai começar a descrever o sonho, né? Então Deus dá um novo sonho para ele, perturbador. O rei então quis dar mais uma chance para os seus conselheiros, né? Ele falou: bom, vamos tentar de novo, né? Então ele novamente vai chamar os seus conselheiros, mas foi inútil, né? O texto diz aqui, né? Por isso expedi um decreto, verso 6, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Dessa vez ele contou o sonho, né? Mas não me fizeram saber a sua interpretação, né? Então novamente, vou tentar de novo, dessa vez eu vou dar uma oportunidade, né? Eu vou contar o sonho dessa vez, mas nem assim adiantou, né? Não teve jeito, foi inútil. E aí do verso 10 ao verso 16, nós temos então o relato do sonho. Então o sonho diz que havia uma árvore que crescia e se tornava forte, formosa, frutífera, produzia sombra, sustento. E então o texto diz que um anjo descia do céu, né, a partir do verso 14, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então a primeira parte do sonho mostra o propósito para o qual Nabucodonosor havia se tornado tão poderoso, né? Entre os versos 20 a 22 nós temos a interpretação do sonho. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte.
A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Em outras palavras, o rei Nabucodonosor foi constituído rei por Deus. Com que finalidade? Para promover o bem e a justiça sobre o povo, sobre quem ele estava dominando, né? Todavia, como ele não cumpriu esse propósito que o Senhor tinha para ele, o Senhor então ia mudar a sua sorte, né? Ao invés dele cumprir o propósito de Deus, que era promover justiça, ele começou a se tornar soberbo e oprimir as pessoas, né? E aí então Deus vai disciplinar o rei, né? Ele não cumpre o propósito de Deus e Deus então muda a sorte deste homem, né? Então, entre os versos 24 a 26, Daniel apresenta a interpretação. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas, como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. E aí no verso 27, né, Deus faz uma exortação através de Daniel ao rei, indicando quais eram os seus pecados, né, os pecados do rei: injustiça, iniquidade e opressão. Ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Daniel dá um conselho da parte de Deus: olha, muda a sua postura, né? Faz aquilo que é o teu dever como governante, né? Promove a justiça, a misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Mas o rei não deu ouvidos àquela exortação, né? É possível que ao ouvir a interpretação do sonho, talvez o rei tenha ficado apreensivo, temeroso, mas os dias foram passando, como das outras vezes foram passando, e aí aquela impressão que causa a interpretação do sonho vai passando também, né? Então ele volta, né, à prática normal dele. E o texto diz nos versos 29 e 30: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu glorioso poder, para a glória da minha majestade? Então fica claro aqui que o rei Nabucodonosor estava cheio de orgulho, dizendo: olha, essa Babilônia foi eu que criei, para minha própria glória, né? Eu sou o rei, eu sou poderoso, eu edifiquei um império. E ele então estava ali apreciando, né? Acreditando que ele era autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, eu mando e desmando, né? E todos me servem. O fato é que a palavra de Deus se cumpriu, e o rei foi expulso de entre os homens, e ele passou a viver entre os animais, a se comportar como um animal. E o objetivo dessa disciplina de Deus era, verso 33, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E aí, a partir do verso 34, nós temos a restauração de Nabucodonosor. E a sua restauração começa exatamente quando ele levanta os olhos, né, para o céu. Veja que antes de erguer os olhos para o céu, o rei precisou literalmente se prostrar no chão, né? Ele teve que viver como um animal, né? Se prostrar como parte da disciplina de Deus. Deus estava então disciplinando o rei, né, para que ele pudesse então enxergar quem de fato ele é e quem verdadeiramente era o Deus de Daniel.
E com isso, né, com essa disciplina, mais uma vez Deus estava batendo no coração do rei Nabucodonosor. Ele bateu 3 vezes com sinais e maravilhas, né? Com o testemunho de Daniel e seus amigos, com a interpretação do sonho, com o livramento dos jovens da fornalha, e agora Deus bate no coração de Nabucodonosor através de uma disciplina, né? O verso 34 diz que o rei então ergueu os olhos ao céu e tornou-lhe a vir o entendimento. Em outras palavras, é como se Nabucodonosor tivesse passado por um tempo de loucura, né? Ele se transformou em uma pessoa desequilibrada, digamos assim, né? Vivendo como um animal. E aí, num certo momento, ele voltou, né? Ele teve de volta o seu entendimento, a sua razão voltou, né? E aí então ele, depois de ter sido levado a viver como um animal, né? E isso é uma ilustração da realidade do homem diante de Deus, né? O homem diante de Deus, sem o conhecimento de Deus, é como um animal, como um louco, né? Perdido. Então nós temos aqui, orgulho é o pecado, né? O desprezo por Deus e pela oferta de salvação é uma forma de loucura, né? Então Deus estava batendo na porta de Nabucodonosor e ele estava rejeitando. Embora ele se admirasse com aquilo tudo, ele rejeitava. Então isso é insanidade. Então a insanidade que ele passou a experimentar na prática era um reflexo da insanidade espiritual, de não se prostrar e não se submeter a Deus, né? Somente pela graça de Deus é que o homem pode conhecer a verdade. Reconhecer Deus, dando-lhe glória, é o que distingue o homem dos animais. Quando o homem deixa de adorar a Deus, ele perde de vista a razão da sua existência e vive como não muito diferente de um animal, né? O culto é o reconhecimento da graça de Deus e é o caminho da soberania, pois nos faz ver quem somos e reconhecer quem Deus é. O rei então reconheceu a soberania de Deus, o Deus de Daniel, e não apenas de forma emotiva agora, né? Então a postura dele muda agora, ele não só está impressionado, mas ele viveu uma experiência que de fato mudou o seu ser, né? Ele pessoalmente passa por uma mudança intelectual, né? De entendimento, não só uma admiração, não só uma emoção por aquilo que ele viu, mas ele passa por uma transformação da sua mente e da sua personalidade. Portanto, Daniel capítulo 4 descreve o modo como Deus usou Daniel e os seus amigos para demonstrar ao rei Nabucodonosor por que é que ele estava onde ele estava. Não era por acaso, ele estava ali porque Deus soberanamente o colocou naquela posição. E o rei da Babilônia aprendeu progressivamente sobre o Deus de Israel, ele foi aprendendo, né? E aí então ele teve finalmente a sua vida transformada depois de uma experiência pessoal com Deus. E Deus fez isso, né? A graça de Deus, que é soberana, faz isso no coração do homem. Só ela pode transformar a mente, mudar as atitudes do ser humano. Ele transformou vidas, como por exemplo a vida de Zaqueu, né? Se a gente olha no Evangelho, nós temos ali também a história de Zaqueu, que era um publicano, era um homem desonesto, né? Ele era sozinho, não tinha amigos, porque ele era considerado um inimigo dos seus compatriotas, porque ele servia ao Império Romano. Mas além de servir ao Império Romano, isso não era só, né? Se ele só servisse ao Império, tudo bem, mas além de servir ao Império, ele ainda se aproveitava da posição que ele tinha para explorar as pessoas, né? E então, ele recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua casa e ele teve um encontro extraordinário, né? Porque o Senhor foi ao encontro dele, né? Cristo passava pelo caminho e olhou para a árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar na sua casa. Então a iniciativa é de Deus, na direção do homem, né?
Ele transformou também o coração de um homem chamado Saulo. Saulo era um homem que odiava os cristãos, que perseguia os cristãos, mas Saulo, assim como Nabucodonosor, ficou prostrado, acabou ficando prostrado na estrada de Damasco, diante da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E a partir dali, então, ele teve a sua vida radicalmente transformada de perseguidor a perseguido, de alguém que odiava os cristãos a um dos cristãos mais amados de toda a história. E tornou-se, evidentemente, o apóstolo Paulo, pregador do Evangelho, o proclamador da graça soberana de Deus. É por isso que nós não devemos desistir. Nós começamos falando sobre isso. Às vezes parece que a gente ora tanto pelas pessoas se converterem, a gente prega o Evangelho na igreja e parece que não vê resultado. Mas a nossa motivação não está no resultado, está no reconhecimento de que a graça de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Não depende de nós, não depende da instituição igreja, mas depende da graça de Deus. E nós temos um trabalho a fazer, que é continuar orando, intercedendo e proclamando o Evangelho para que Deus promova sinais e maravilhas, sendo que a maior maravilha de todas é a transformação do coração do homem quando ele se arrepende dos seus pecados e passa a viver na presença de Deus. Muito bem, graças a Deus. Os irmãos têm alguma observação a fazer sobre esse estudo? Pois não.